Fala pessoal, para tudo que você está fazendo e presta atenção aqui nesse vídeo que hoje a gente vai ver algo que vai ser bastante importante na nossa caminhada com o Kubernetes, o deployment. Nós vamos implantar nossa primeira aplicação no Kubernetes e aí vai ficar mais claro para você o que são essas figuras malucas aqui nessa tela. E a gente vai fazer uma simplificação antes de fazer o deployment para simplificar o modo como a gente acessa o kubectl. A gente pode criar um link aqui para o Minikube, né? E aí a gente vai conseguir dar os comandos kubectl direto, sem ter que colocar minikube --kubectl. Executando esse comando, você consegue criar o link. Então, uma vez criado o link, a gente consegue executar direto aqui, por exemplo, kubectl getPods. Esse comando então vai mostrar para a gente os pods que estão rodando no nosso namespace padrão. No caso aqui, eu não tenho nenhum pod rodando. E aí eu quero que você faça o seguinte, ó. Abre um outro terminal aí, e aí você joga cada terminal aqui para um lado. E no terminal da direita, nós vamos rodar o comando watch -n1 kubectl get all. Com isso, o watch serve para a gente ficar observando o comando kubectl que vai ser rodado a cada 1 segundo, está definido aqui. E aí a gente vai dar um kubectl get all para a gente pegar todos os recursos, não somente os pods do namespace default. Então, se a gente rodar aqui, a gente vai ver que tem um serviço rodando. Para a gente não importa, mas é um serviço padrão do Kubernetes, então a gente não vai ficar preocupado com ele agora. Nesse outro terminal, a gente vai usar o kubectl para criar um deployment, uma aplicação chamada Nginx, que é um servidor web. Para fazer isso, a gente vai usar o que a documentação chama de modo imperativo. Então nós vamos usar aqui kubectl create deployment. Aí a gente vai colocar um nome, caso vai ser server. Aí a gente vai falar qual que é a imagem que vai ser utilizada. Então no caso a gente vai usar a imagem do Nginx. Só uma coisa. Esse modo é chamado de imperativo porque a gente está informando tudo que o kubectl tem que fazer. Então ele tem que criar o deployment com o nome server e a imagem utilizada vai ser essa. Isso daqui está relacionado com o último vídeo que a gente viu os modos imperativo e declarativo. A gente vai ver que tem outros dois modos de mexer com recursos no kubectl. Mas o importante agora, vamos executar esse comando e a gente vai ficar observando aqui o que vai acontecer. Dei enter, ele fala que foi criado aqui o recurso, e aí ó, aparece aqui pra gente um réplica set, um deployment e o pod. No vídeo anterior a gente também falou bastante desses caras, né? Então o que a gente criou foi o deployment, tá aqui com o nome server. A partir do deployment, ele percebeu que tinha que criar um réplica set. O Kubernetes faz isso, a gente vai ver em vídeos futuros como que é exatamente esse processo. Aí foi criado o réplica set e a partir do réplica set, ó, no réplica set ele fala que ele deseja ter um container rodando. Então por isso que ele startou o pod aqui, né? E agora o pod aqui já está rodando. Tá gostando do vídeo? Então deixa o seu like para esse vídeo chegar ao maior número de pessoas e a gente crescer a comunidade de DevOps, Cloud e desenvolvimento aqui no Brasil. Vou maximizar esse terminal aqui. E agora a gente vai rodar outros comandos que são interessantes também. E agora vamos rodar aqui kubectl get deployment, para a gente ter uma lista de deployments que foram realizados. Então, beleza, a gente vê que realmente tem um único deployment com o nome server que a gente definiu lá na linha de comando. Ele fala aqui que ele deseja uma instância e tem uma instância pronta. Ele está uma instância atualizada e uma instância disponível. E aqui o quanto tempo faz que foi criado esse deployment. A gente consegue também usar outro comando interessante, que é passar aqui o nome do deployment específico. Então, se tivessem outros deployments aqui, por exemplo, 3, se a gente quiser só informações desse, a gente consegue especificar aqui o nome dele, a saída vai ser igual. Um outro comando que é bastante interessante, kubectl describe deployments, e aí eu passo o nome do meu deployment, server, por exemplo. Esse comando describe vai mostrar muitas informações sobre o deployment, o nome do deployment, qual namespace que ele está,
quando foi criado, labels, annotations, que a gente viu em vídeos passados também, quantas réplicas. Note que esse label aqui e o annotation foram colocados automaticamente pelo Kubernetes, assim como o selector. Não fui eu que passei isso, mas a gente conseguiria determinar também a partir da linha de comando. A gente consegue ver algumas outras informações aqui que agora não são o foco, mas é importante perceber que ele registra os eventos que ocorreram. A gente consegue ver que teve um evento de escalar o réplica set. Ele definiu um para o réplica set. Qual que é o réplica set? Como que a gente faz para acessá-lo, né? Vamos pegar esse nome aqui, PA, dar um clear. E aí a gente consegue ter um comando semelhante. Ao invés de ser deployments aqui, a gente consegue colocar describe réplica sets, a gente apaga e coloca o nome do réplica set. Então, aqui são informações específicas do réplica set, muito parecido com o do deployment, né? Aqui ele fala sobre as réplicas, então ele desejava uma, tem uma ativa, ela está rodando, não tem nenhuma parada, nenhuma que já terminou a execução com sucesso, nem com falha. Também tem labels que foram colocados automaticamente, e ele fala aqui dos containers, tem um container que é o Nginx. Lembrando que no deployment a gente pode definir mais de um container. Nos vídeos passados dei o exemplo como se fosse um cômodo, né, cada container. Então uma casa pode ter vários cômodos, no caso vários containers. E aqui também a gente vê os eventos, né? Novamente, uma mensagem aqui do evento de criar o pod, então foi criado esse pod. Da mesma forma, a gente pode copiar esse nome aqui, dar o clear, e aí kubectl describe pods e o nome do pod. A gente vai ter bastante informações sobre ele também, muito parecidas, né? Aqui o nó no qual ele está rodando. No nosso cluster a gente só tem um nó chamado Minikube, mas isso aqui é interessante para você saber exatamente onde que o pod está rodando, caso você tenha diversos nós no seu cluster. As mesmas informações de label, start time, annotations. E aqui ó, ele fala que é controlado por aquele réplica set que a gente acabou de ver. Nesse pod tem o container aqui chamado Nginx, tem o ID do container aqui certinho, tem a imagem que é utilizada, a imagem Nginx. Essas informações aqui a gente vai ver posteriormente de portas, né, e portas no host, que a gente poderia abrir para o acesso. O estado do container é running, quando que ele começou, ele está pronto, está ok, né? Em nenhum momento ele foi restartado, porque pode acontecer desse container ser finalizado e ser inicializado um novo. A gente vai ver mais para frente quando que isso pode acontecer, as circunstâncias que podem levar a isso. Esse aqui é um volume que foi montado dentro do container. Mais para frente a gente vai falar nisso também. Então aqui, como que estão as condições do container, né? Então foi inicializado, verdadeiro. Está pronto? Sim. Containers estão prontos? O pod foi agendado, escalonado? Foi. Os volumes que estão montados, né? A gente não tem nenhum seletor de nó, vou explicar isso também tudo mais para frente. E aqui alguns eventos. Em primeiro passo, ele agenda aqui para executar no nó Minikube o nosso pod. Aí ele detecta que tem que baixar a imagem do Nginx, ele busca lá do Docker Hub a imagem. Passou um tempinho aqui, ele conseguiu fazer o download da imagem corretamente, em aproximadamente 3 segundos e meio. Criou o container e aí startou o container. Então a gente consegue ver aqui todo o histórico dos eventos que ocorreram no pod. Aí você deve estar se perguntando, ok, está rodando o Nginx, mas como que eu faço para acessá-lo, né? A gente pode fazer o seguinte, vamos dar o kubectl get pods, vamos copiar o nome do pod e aí nós vamos fazer um mapeamento de uma porta do nosso computador para a porta lá do container. Então o Nginx, por padrão, ele roda na porta 80 do container. Então a gente consegue fazer o seguinte, ó, kubectl port forward, aí a gente vai falar quem que a gente quer acessar, no caso o nosso pod, e coloca aqui barra o nome dele, né? E aí a gente vai colocar, por exemplo, na porta 8080 da nossa máquina, para ela estar conectada com a porta 80 do container. Então, quando a gente roda esse comando, ó, ele fala aqui que ele está mandando da nossa máquina na 8080 para 80 do container. E a mesma coisa para IPv6. Esse IP aqui 127.0.0.1 é o localhost. Então, vamos acessar aqui o navegador e aí a gente vai digitar localhost 8080. Quando a gente der Enter,
o que está acontecendo? O navegador está acessando a porta 8080 da nossa máquina, mas como ela está mapeada lá para a porta 80 do container, ele consegue abrir lá e acessar o container. Isso é bastante interessante, porque você consegue fazer esse mapeamento e acessar externamente um serviço, por exemplo. Mas esse não é o jeito que a gente vai usar em produção. Eu só estou mostrando para vocês que realmente a nossa imagem lá, o nosso container está rodando. Vamos voltar aqui para o terminal e parar essa conexão aqui. Para a gente ter certeza que a gente conseguiu acessar lá o container, a gente consegue olhar o log dele. Então vamos lá, kubectl logs pod barra, a gente copia esse nome aqui, ó. Então vamos ver o que que aparece. A gente vai ver aqui, ó, que teve um acesso a partir do endereço 127.0.0.1, que é o nosso localhost, no barra, que a gente digitou localhost 2.8080 barra. Então ele realmente foi feito acesso com um browser da Mozilla, Ubuntu, e tem todas as informações aqui, no caso Firefox 89.0. Então realmente a gente conseguiu, a partir de uma porta da nossa máquina, acessar a porta lá do container e acessar a aplicação que estava rodando. Vamos novamente deixar os terminais lado a lado, que está mostrando aqui tudo que está rolando, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos aumentar o número de instâncias desejadas. A gente quer colocar, por exemplo, 2. Como que a gente faria isso? A gente usa o kubectl scale deployment. Qual que é o nome do nosso deployment? É server. E aí a gente passa como parâmetro para o comando menos réplicas igual a 2, por exemplo. Então vamos olhar aqui o que vai acontecer. Dei Enter, ele fala que foi escalado aqui, né? Então já aumentou para 2 aqui, já aumentou o réplica 7 e a gente vai ver que vai criar outro pod aqui. Então a gente consegue ir acompanhando online tudo que está acontecendo. Por isso que foi importante o vídeo anterior entender bem a diferença entre deployment, réplica 7, pod e os containers, né? Para ficar mais claro agora. Então, novamente, essa é a forma imperativa de trabalhar com o kubectl. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber mais conteúdos como esse. A gente pode trabalhar de um outro modo também. Então, esse outro modo também é imperativo, mas ao invés de a gente usar comandos imperativos, a gente vai usar configuração de objeto imperativa. Para deixar isso mais claro, eu vou maximizar o terminal aqui. E aí vamos fazer o seguinte, ó, a gente vai usar o comando kubectl get deployment /server, igual a gente usou anteriormente, só que nós vamos acrescentar um parâmetro "-o yaml", que é um tipo de arquivo, e aí nós vamos jogar esse cara para o arquivo server.yaml aqui. Então vamos executá-lo, e agora a gente consegue dar um cat aqui no server.yaml. A gente vai ver que o nosso deployment lá no cluster foi convertido para um arquivo. Então a gente tem algumas informações aqui, por exemplo, o tipo que é um deployment, anotações, labels, que são aquelas que apareceram lá quando a gente executou os comandos de describe. Tem uma série de outras informações aqui que agora eu não vou entrar em detalhe. E mais relevante é assim para a gente consegue identificar algumas coisas, como réplicas igual a 2, que a gente usou o comando scale para aumentar o número de réplicas. Os containers aqui, então usa a imagem do Nginx, o container chama Nginx, que por padrão usou o mesmo nome da imagem, né? E algumas outras informações aqui. Isso daqui, na verdade, é a configuração lá do nosso deployment. Por isso que esse segundo modo chama de configuração de objeto imperativo. A gente tem a configuração e aí a gente consegue, inclusive, mudar essa configuração e trabalhar agora com o arquivo. Ao invés de ter que passar cada parâmetro igual a gente fez lá, por exemplo, com o nome da imagem, a gente vai alterar o arquivo e vai utilizar o arquivo para criar ou alterar nossos recursos. Então vamos editar esse arquivo, alterar o número de réplicas para 3, por exemplo, e aí a gente vai usar esse modo de configuração de objeto imperativa. Então vamos usar o nano aqui, server.xml. Aí a gente pode dar um Ctrl+W aqui para fazer busca e a gente procura réplica. Vamos
dar Ctrl W de novo, Enter, 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 até a gente achar aqui na spec, ó, réplicas 2. Vamos alterar para 3, dar Ctrl O para ele salvar e Ctrl X para sair. Aí a gente vai simplesmente jogar o terminal aqui de lado de novo, para ele ficar grudado. Vou dar um clear aqui para ficar melhor a visualização. E aí a gente consegue usar o comando kubectl replace, ou seja, substituir. E aí a gente coloca "-f" para informar qual que é o arquivo que a gente vai usar. "-f espaço server.yawn". Então vamos novamente observar aqui. Quando a gente der o Enter, ele vai falar que foi replaced. E ele já mudou aqui para 3 o número desejado. Ele já instanciou um novo pod aqui para a gente. Logo vai entrar no estado running. Então desse modo a gente já tem uma certa vantagem em relação ao modo anterior. Porque no anterior ele é bem prático para a gente testar tudo igual a gente queria subir nosso primeiro deployment, foi facinho. E você também não precisa saber a sintaxe desse arquivo, nada disso. Porém, quando a gente pensa em trabalho em produção, o ideal é que a gente tenha arquivos que possam ser comitados em repositórios, né, para que outras pessoas possam trabalhar também em colaboração. Então, esse modo já é superior ao modo passado, né, o primeiro que a gente viu. Então, é sempre bom você procurar trabalhar com arquivos. Só que aqui a gente ainda está falando exatamente o que a gente quer que faça, né? Replace, por exemplo, né? Terceiro modo, que aí sim é o modo declarativo, que particularmente é o que eu uso, o que eu recomendo para você, que a gente também utiliza arquivos, mas tem algumas diferenças que eu vou mostrar agora. Para mostrar essas diferenças, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer é executar um comando para a gente remover nosso deployment. A gente vai ver que tudo isso aqui vai desaparecer. Então a gente consegue colocar kubectl delete deployment barra o nome dele, que é server. Vou rodar aqui. Ele foi deletado o deployment, a gente viu que ele desapareceu. Em seguida o replica 7 também já some. E aí ele já aparece que está terminando os containers. Depois de um tempinho, os containers vão sumindo. Ó, já sumiu um, desculpa, os pods vão sumindo até que todos sejam finalizados. Beleza, agora que a gente conseguiu remover o nosso deployment aqui, o replica 7 e os pods, nós vamos fazer um comando semelhante ao primeiro que nós fizemos para criar o deployment. Então a gente coloca aqui kubectl create deployment server --image igual nginx. Só que agora nós vamos acrescentar mais alguns parâmetros aqui. A gente vai colocar --dry run client -o yawn e esse comando aqui para jogar para o XML. Então o que isso significa? Esse -dry run aqui igual a client significa que ele não vai criar de fato o deployment lá no Kubernetes. O -o significa a saída que ele vai ter, né? Então vai ser um arquivo do tipo yawn. E aí ele vai jogar no server XML. Vamos executar esse comando aqui e dar um cat aqui no server XML. A gente vai ver que ele está bem simplificado em relação àquele outro que a gente obteve a partir do get. Por quê? Porque aqui ele ainda não tem informação do status lá no cluster, ele não tem aquelas diversas informações que tinham sido colocadas automaticamente, por exemplo, quando foi criado, etc. Então é um cara bem mais simplificado. Aí, o que a gente consegue fazer? Vamos aplicar esse arquivo, agora já usando o modo declarativo. É bem semelhante ao comando replace. A gente vai colocar apply -f server.xml e nós vamos acompanhar aqui, ó. Note que, por exemplo, o nome do deployment já está definido aqui, o número de réplicas já está definido aqui. Então fica bem mais simples a gente criar um arquivo e já mandar ele aplicar. Então vamos lá. Executei aqui, ele fala que criou, já criou o deployment, o replica 7 e já vai começar o pod. Muito semelhante com aquilo que a gente tinha visto. A gente até consegue ver agora como o arquivo ficou de fato lá no Kubernetes, né? Então get deployment server -o yawn. Então a gente vê que foram colocadas várias informações de status, de timestamp, entre outras.
Aqui, ó, por exemplo, a hora que ele foi criado, etc. Uma coisa que é interessante, que depois vocês voltarem no vídeo, vocês vão ver, quando a gente usa o modo declarativo, é criada essa annotation aqui, chamada Last Applied Configuration, ou seja, a última configuração aplicada, né? Então ele grava aqui as diversas informações, por exemplo, as labels foram aplicadas, o nome, o namespace, a imagem do container, né? O nome do container, que era uma coisa que não acontecia antes nem com o comando create deployment lá aplicado direto no cluster, nem com o replace. Aí, vamos fazer o seguinte, a gente está vendo aqui, por exemplo, as labels. Então a gente tem a label app server, né? Vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar, vai dar um clear, aí a gente vai usar o comando kubectl label, muito semelhante com aquilo que a gente usou para colocar label nos nós, mas aqui no caso vai ser deployment barra server. E aí a gente vai colocar o nome da chave e o valor dela. Então vamos colocar aqui environment igual a local. Então ele fala aqui, ó, que foi dada a label para esse carinha. Vamos confirmar que é verdade. A gente consegue de novo olhar o YAML aqui e a gente consegue ver aqui, ó, que o environment é local. Note que esse environment local não está no meu arquivo server.xml aqui. Aqui só tem server, certo? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai aumentar o número de réplicas aqui. E vamos aplicar novamente o arquivo. Então, kubectl apply-f server.xml. Nós aplicamos, ele fala que foi configurado aqui. Já mudou para 2 réplicas aqui. Já está sendo criado um novo pod. E olha que interessante. Se a gente olhar de novo aqui o arquivo YAML lá no servidor, no Kubernetes, a gente vai ver que aquela label que a gente colocou com o comando label persiste aqui. Se vocês fizerem o mesmo teste com o comando replace, vocês vão ver que essa label aqui ia sumir. O replace ele realmente sobrescreve tudo. Então o que não tiver no arquivo, ele vai simplesmente remover. Então assim, isso pode causar alguns problemas, né? Se você em tempo de execução precisa acrescentar uma label, por exemplo, e depois você vai utilizar o arquivo de novo, você vai perder se você não tiver colocado no arquivo. Então eu particularmente gosto bastante de usar esse modo declarativo para não perder nada, né? E aqui no Last Applied, Last Applied Configuration, ele não fica gravada essa label environment aqui, ele só fica gravadas as configurações que foram aplicadas por meio do comando apply. Então aqui o número de réplicas igual a 2, por exemplo, que foi alterado lá no arquivo, funcionou. Então, assim, minha recomendação, usem sempre esse modo. E uma segunda vantagem que ele tem é que o comando apply você também conseguiria passar um diretório aqui. Então, por exemplo, eu poderia, ao invés de passar o server.xml, passar um carinha aqui, por exemplo, um diretório deployments. E aí todos os arquivos YAML que tivessem lá dentro iam ser aplicados de uma única vez, coisa que não dá para fazer com o comando replace, que é um único arquivo. Nos próximos vídeos nós vamos usar bastante esse modo declarativo, mas se ficou alguma dúvida, posta aí nos comentários. Vamos ver agora um resumo comparando os 3 modos. Então, pessoal, nós vimos primeiro os comandos imperativos, como aquele comando create, onde a gente poderia passar todos os parâmetros, como o nome da imagem. Esse carinha ele opera em objetos no cluster. Então a gente não tem nenhum tipo de arquivo, ele já vai direto e já faz as alterações lá no cluster. Ele é recomendado para desenvolvimento, por ser simples de aprender, tem uma baixa curva de aprendizado, então você rapidamente consegue executar o seu deployment, por exemplo, né? Um segundo modo que a gente viu é a configuração de objetos imperativa. Então nesse caso, nós geramos um arquivo YAML a partir do comando gerado aqui, né? E nós conseguimos dar o replace, passando "-f" o nome do arquivo. Mas também, se eu tivesse o arquivo definido, também conseguiria dar o comando kubectl create "-f" e passar o arquivo.
Então, esse modo já é recomendado para produção e a curva de aprendizado dele já é moderada porque você já tem que trabalhar com os arquivos YAML. Porém, ele tem aquela vantagem no Replace, por exemplo, de o recurso vai ser gerado exatamente como está no arquivo. Não há chance de ser mantida nenhuma configuração que foi aplicada diretamente nos objetos do cluster. Isso fica mais fácil de entender, mas em algumas circunstâncias pode ser mais arriscado também. Por isso que eu prefiro a configuração de objetos declarativa. A diferença em relação a esse é que ele pode ser aplicado a diretórios de arquivos e ele consegue trabalhar bem desse modo. Então você consegue criar vários recursos de uma vez. A gente viu somente os deployments, mas a gente vai ver nos vídeos futuros, tem diversos outros recursos que às vezes são interessantes você criar quando você está implantando a sua aplicação. Muitas vezes você vai ter um diretório com vários arquivos, para um arquivo para cada recurso, ou às vezes em algum arquivo mais de um recurso, mas em geral você costuma separar para ficar mais fácil de dar manutenção quando for necessárias alterações. Também é recomendado para o ambiente de produção. A curva de aprendizado é alta, é mais alta do que aqui, por exemplo, porque aqui o resultado lá no cluster não vai ser somente o que está definido no seu arquivo. Vai envolver também as alterações que foram feitas online lá, né, diretamente nos objetos do cluster. Por isso que a curva de aprendizado é mais alta. Mas a gente vai trabalhar bastante com isso, então não se preocupem com essa questão da curva de aprendizado, que vocês vão ver que depois de um tempo fica trivial, então não há problema. Então é isso, pessoal.